social que era peça fundamental embora. E eu comecei a ver que quando a gente é bom e o lugar não faz um esforço para que a gente permaneça, a gente vai em busca daquilo que aquece o coração. E eu comecei a sentir falta dessas pessoas, né? Então eu falei assim, por que essas pessoas estão indo embora? E como é que eu posso ajudar essas pessoas a permanecerem aqui e ser uma fonte de prazer? E aí surgiu a Aurico como um resgate, né? Na verdade foi práticas integrativas, eu sei algumas poucas técnicas, vocês sabem mais do que eu, muito mais. E aí a gente começa a trabalhar com isso. Eu já vinha antes da pandemia, mas intensifiquei mais depois da pandemia. Então, o que era aquele cenário de que a gente, né, as mulheres principalmente, né, mas os homens também, não saíam de casa. Lá na minha comunidade, muitas mulheres estavam apanhando dos seus maridos porque elas ficavam mais preocupadas com a limpeza e eles não tanto. Então, um recurso em Salvador foi eles se aproximaram do álcool e quem buscava mais a unidade, tanto os colegas quanto os pacientes, eram as mulheres, né? A gente ainda busca mais a saúde. Então a gente estava também para trabalhadores. Muita demanda e pouca condição de trabalho fazia a gente sofrer bastante. As condições adversas da pandemia. Na pandemia especificamente, para quem era profissional, eu tinha um medo muito grande, vou falar de mim. Eu trabalho em hospital e na unidade de saúde da família. O que acontecia? Uma vez eu saí do hospital, ainda de jaleco, para ir pro meu carro, eu tiro em frente ao carro e põe jaleco. Logo no início da pandemia, tinha um cara esperando a esposa dele e ele fechou o vidro correndo. Eu já tinha medo na época ainda morava com minha mãe, eu já tinha medo de levar a Covid para dentro de casa. Quando ele fez aquilo, eu falei, caramba, as pessoas estão com medo de mim porque eu sou um poço de bactérias. Né? E era isso que aconteceu com o profissional da saúde. Então, para nós, aquela fase foi muito difícil, porque a gente tinha medo de machucar os nossos familiares. E a gente também tinha medo de pegar Covid, né? Mas só que a gente precisava estar lá na linha de frente.